era para a gente, porque nós brasileiros somos descendentes de quê? Índios. Bom, eu não sei, na minha família tem, né? Mas na maioria das pessoas tem, né? Que índios. Então, por que o brasileiro não é tão indígena como os países hispanos? A história conta que os portugueses chegaram e mataram todos os índios. A maior mentira que já se contou na história. Os portugueses incentivavam o casamento entre europeus e índios. E aí se diz, se você se misturar com o índio adoece. Mentira, outra mentira. Né? Eles incentivavam a mistura. Eu converso com vários brasileiros que dizem assim, minha avó índia foi pega a laço, não sei o que, não tem muita história dessa? Aí, ó, tá aqui, ó, a prova, né? Então, o que acontece? Porque era incentivado. Por quê? E aí nós nascemos numa cultura dessa, onde não há diferença. Você pode se casar com um europeu, pode se casar com um negro, pode se casar com um branco, pode se casar com um japonês. A Neuci são baianos, o irmão dela é baiano, se casa com uma japonesa. Nasce uma... O quê? Jabá. Uma jabá? Japonesa baiana? Né? Então, o que acontece? Né? Não existe essa coisa, mas no Oriente, a cultura oriental é muito diferente. Você passou dali da Grécia e entrou para o Oriente, você vai ver coisas muito diferentes, que não há na Índia, no Nepal, é essa questão das castas, ok? Aqui no Oriente Médio, né? Agora Israel já há muitas misturas e tal, né? Mas naquela época, para você ser judeu, principalmente religioso, você tinha que se circuncidar, senão você não era reconhecido judeu. Não é? E quando eles saem do Egito, Deus fala assim, ó, você tem que casar com pessoas entre si, para que a nação fique forte. Então, o começo disso era para quê? Para que a nação se fortalecesse. Deus instruiu Israel a quê? Não se casem com estrangeiros, porque se vocês derem as suas filhas para se casarem com estrangeiros e tomarem filhas deles para se casarem com as vossas filhas, vocês vão trazer idolatria no meio de vocês. E eu quero preservar vocês disso. Então, até a questão da comida, de todas aquelas coisas, você vê um outro costume oriental, principalmente ali do Oriente Médio. Se você não pode sentar na mesa para comer com uma pessoa, você é inimigo dele. Então, quando Deus proíbe certos animais de serem comidos por Israel, é porque as nações que estavam vizinhos deles ofereciam esses animais aos deuses, comiam, então Deus falava, eu proíbo vocês de comer, vocês são inimigos, tá bom, vocês são inimigos deles, vocês não podem sentar na mesma mesa. Não é porque o animal tem Não é por causa do animal, porque senão Cristo não tinha dito, né? Não é o que entra pela boca do homem que o contamina. É por causa de quem come. É por causa da circunstância. Então tudo isso criou, gente, são 5.000 anos de tradição. Isso não quebra de uma hora para outra, né? Então o que acontece? Lógico que depois que Israel foi disperso pelo mundo inteiro, eles se misturaram muito com outros povos e tal, mas especificamente na época de Paulo, apesar de eles já terem sofrido algumas dispersões, Paulo mesmo fazia parte dos judeus da diáspora que habitavam ali na região onde hoje é a Turquia, que o mundo helenístico cresceu e tal ali. Apesar disso, ainda mantinham as tradições, né? De você ser gentil, você não pode sentar conosco, então se circuncida e tal. Por isso Paulo pega o Timóteo e fala, para não haver impedimento aonde eu entrar, eu circuncido ele, porque depois vai parecer que há uma contradição, porque vai parecer que Paulo disse uma coisa e fez outra, porque Paulo fala assim, aquele que se deixa circuncisar, está negando o sacrifício de Cristo, ou está deixando Cristo. Não é? Mas Paulo estava dizendo no seguinte sentido, se você se deixa circuncidar porque acha que a salvação está nisso, no sacrifício, você nega Cristo. Né? Aqui foi uma situação que Paulo fez para o visto que ele tinha para... O visto para entrar. Okay? Então, no nosso meio ocidental, às vezes é difícil de entender certas coisas. Exatamente. Okay? Principalmente nós brasileiros, porque a gente no Brasil, gente, ninguém está nem aí com isso. Né? Às vezes a moça é pobre, casa com um cara rico, às vezes o cara é pobre, casa com a mulher rica, e assim vai. Não existe negócio de castas, de diferenças e tudo mais. Tem uma música de um comediante que fez, que ele fala assim, que eu sou católico, protestante e macumbeiro, uma coisa assim que ele fala na música. Porque
Inclusive por causa disso, no Brasil existe esse sincretismo religioso muito forte. Porque se o cara ele é, sei lá, da Umbanda, não tem problema de frequentar a missa. Ele vai tranquilo lá e assiste a sua missa e tal, e depois vai lá. Eu tinha um padre conhecido meu que ele dizia assim: infelizmente a igreja está cheia de cristandeiros. Quer ser domingo na missa e segundo no terreiro, né? Pô, o pessoal está fazendo o que aqui na missa? Vocês são o quê? Né? Então, se por exemplo, num lugar desse, o cara não entra, né? O judeu não ia entrar numa sinagoga, né? Nem cristão não entrava. Se era cristão gentil, você não entrava na sinagoga. Mas é comum, a gente ouvia, eu era criança, eu ouvia, não, sou um católico, mas a gente vai para tomar o passe porque o povo está carregado. É uma expressão que se usava, né? E ia mesmo. Não ia para fazer talvez alguma coisa em relação a outras pessoas, ia porque achava que estava carregado. Estava com problema, carregado de algumas situações, né? Tá dando tudo errado, né? Tá dando tudo errado, então. Misticismo terrível. Hoje eles vão tomar o passo na igreja já, né? Infelizmente, né? Está acontecendo isso no Brasil, né? Então essa questão cultural é muito forte. É muito forte. A questão cultural é muito forte. Quando a gente fala principalmente... Agora você imagina o Timóteo. Esse menino que nasce num lar em que a mãe é judia e o pai era grego. Já tinha casado com um grego, porque era da diáspora esses daqui. Ok? Então ele tinha um pai grego que era gentil, que não podia ir na sinagoga, mas a mãe podia. Ok? Podia participar, podia de todos os rituais. E ele não era circuncidado, ele recebe a fé da mãe. E não foi circuncidado, aí Paulo circuncida ele. Então, para entender o que estava acontecendo ali, era um negócio para nós difícil, porque graças a Deus nós nascemos aqui no Ocidente, né? Graças a Deus nós não aprendemos outra religião no seu cristianismo, ainda que de modo todo torto, mas, ou de um jeito ou de outro, ainda aprendemos o cristianismo, né? As religiões que eles chamam de afro-brasileiras são brasileiras mesmo, nasceram no Brasil, foi inventada lá, não trouxeram da África para lá, inventaram lá no Brasil, né? Quais são? Por exemplo, macumba, candomblé, tudo é coisa de brasileiro, não, isso é coisa de brasileiro. Acho que o Umbanda, acho que é Capitão Benedito que inventou, coisa assim, estava vendo o negócio lá. É porque eles juntaram, né? E aí pega os batuques da África, né? E junta, mas a religião mesmo foi criada no Brasil, né? Coisa brasileira, né? Então, não existe no nosso meio não existe tanta diferença que às vezes, em parte é bom e em parte às vezes deixa a pessoa meio que, né? Vulnerável a muita coisa, né? Sem cultura, sem um certo sem base, né? Sem uma base cultural, um desses estudiosos da história brasileira, estudioso de política, disse o seguinte, que o que pensavam para destruir a cultura brasileira e para tomar o poder no Brasil, havia uma maneira fácil de se fazer isso. Não tão fácil, mas poderia ser feito. Como se faria para tomar o poder no Brasil, implantar um comunismo, implantar o socialismo, implantar o que se fosse? Quebrar a espinha dorsal do Brasil. E qual era a espinha dorsal do Brasil? O catolicismo romano. Porque toda a coroa portuguesa é de raiz católica romana. Ok? Era a religião oficial no Brasil. Não é? Quebrando essa espinha, trazendo o sincretismo, o que fosse, infiltrando padres socialistas, padres comunistas, padres da teologia da libertação, formados pela KGB na Rússia, formados em vários lugares, infiltrando eles lá dentro, quebrava a espinha, tomavam o poder. O que aconteceu? Então lá. Né? Então a falta, quando você quebra a cultura num país, você não ganha uma guerra sem antes ganhar ela na cultura primeiro. Cultura, por exemplo, falando da relação aos nossos filhos, né? Nossos filhos que eu digo, filhos de pais brasileiros, mas que nascem nos Estados Unidos, né? Qual é a cultura deles? Quem eles são? Tá, eu estava vendo, no domingo passou eu vi um pedaço, aquele programa na televisão, o Voice Kids, dos hispanos. Uma menina na faixa de 11, 12 anos, mais ou menos, eu acho que uns 12. Falando na entrevista, falou, o que você é? A maioria deles são todos meninos nascidos aqui, todos eles falam espanhol, né? Aí estava fazendo uma entrevista com ela, ela falou assim, onde você nasceu? Ela disse assim,
Eu nasci aqui, nos Estados Unidos, mas a minha alma é colombiana. Tá? Forte. Forte isso, né? Então, falando em relação a nós, a questão da identidade, né, do brasileiro, do que a gente fala, eles cantando as músicas, México, México, falando do México, do México, do México. É o país mais corrupto, é tão corrupto quanto o Brasil, ou muito pior. Mas México, né? E nós, falando a questão cultural, o que está acontecendo? De você mesmo, como é que fala? Cuspir no prato onde você comeu ou come, que no caso seria do país. Nação, né? Isso a questão do odiar a nação, da questão da cultura, o que você faz, o que nós fazemos, né? 5 de maio aqui é uma festança de Viver México, né? Em Viver México. Então, o que acontece? Toda guerra se ganha primeiro culturalmente, não se ganha ela primeiro na força, né? Vou dar um outro exemplo aqui, para a gente terminar. 30 anos atrás, década de 80, final da década de 70, o que era o islamismo? Você nem ouvia falar. Conhecia algum muçulmano perto de você? Passava comercial ou na televisão alguma coisa islâmica? Teve um camarada que ficou na Igreja Católica até os 50 anos, dentro da Igreja Católica Romana, chamado René Guénon. A história que se conta dele é o seguinte: o René Guénon se converteu aos 50 e poucos anos e se converteu ao islamismo. Mentira. Ele entrou islâmico para influenciar a Igreja Católica Romana e ele escreveu, é o maior escritor sobre religiões comparadas. Escreve sobre todas as religiões e compara o que há dentro delas em comum, ontologicamente falando de coisa, espiritualmente, o que há de comum, o que eles creem em comum. E influenciou várias pessoas, inclusive Papa e tudo mais. E o René Guénon disse o seguinte: o nosso objetivo não é destruir as outras religiões, elas vão continuar existindo, só que o Islã será como uma cúpula em cima delas, regendo elas todas. Olha o que é o Islã hoje. Ele ganhou primeiramente intelectualmente, lá dentro ele influenciou muita gente, e é um homem extremamente inteligente. Não é aconselhável a pessoa que não tem pelo menos um treinamento bom, filosófico, ler religiões comparadas, porque ele pode ter problemas. É um cara inteligentíssimo, o René Guénon, né? Mas ficou lá dentro justamente para isso, para ganhar a guerra primeiro intelectual e depois... Só para você falar em questão de cultura, eu posso falar aqui de duas famílias aqui, e que você pode falar, pode confirmar o que eu estou falando, o que é a cultura e o que ela faz. A Silvia e o Marcelo moraram na rua onde tem um templo árabe, tá? E agora é o Fábio aqui. O que vocês veem lá? O movimento, o compromisso, a roupa, os rituais, desde o menino pequeno até o mais velho, estão ali todo dia, para que vocês sabem, vocês moram lá. Todo dia. E eles têm um segmento deles. Você olha e fala, esse povo é alienígena, né? Sexta-feira, então, que é o dia principal deles. principal, você não anda na rua. A rotatividade ali é alta. Grande. Muita gente. Eles vêm do trabalho. Aonde, você já viu um desse pessoal trabalhando? Você já viu alguém por aí? No Dunkin' Donuts, ou no landscape, certo? Ou limpando casa, ou pintura. Eles não trabalham? Hã? Eles não trabalham? Alto nível. Ah, com certeza que sim, mas não sabemos onde, né? Mas a parte interessante é que aquele estacionamento tudo enche, mas não fica só todo mundo ali, fica entrando e saindo gente. Roda. E cheio, e é muita gente. Uhum. Entra e sai, O entra e sai. pessoal do Correio, do UPS, no horário de trabalho, na sexta-feira, eles param o nosso carro, vai, depois retorna o trabalho e continua. Você veja uma coisa, como é interessante, né? Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, vamos ensinar o ensino sadio. Uhum. Porque se nós tivermos um ensino sadio, nós vamos influenciar e não ser influenciados. Exatamente. Aí que está a diferença. Né? Se eu consigo influenciar o meu vizinho no meu modo, por isso aí que fala, tinha bom testemunho, no meu modo de viver, né? Você olha para mim e fala, não, o cara é uma pessoa que, né, é cristão, porque tem jeito de cristão, não é? Aquela pessoa tem um jeito de cristão. E o que acontece? Isso vai influenciar pessoas. Porque o que acontece? O problema do cristianismo no Brasil, que chegou ao ponto que está, é isso. Ser cristão é você ir ao templo,
dar glória a Deus e aleluias, né? Ou ir na missa, né? Tomar a sua comunhão e ir para casa. E dali para frente, você pode fofocar da vida do vizinho, você pode ser um mau vizinho, você pode ser uma má pessoa, você pode ser uma pessoa incompreensiva, você pode ser uma pessoa que não faz amigos, você é uma pessoa chata com seus vizinhos. Não tem problema. Domingo eu vou lá no culto e está tudo limpo. Como é que eu estou influenciando alguém? Né? Então, se não tiver um ensino a respeito dessas coisas, nós nunca vamos influenciar as pessoas. E o nosso cristianismo será um cristianismo vazio. Mas esses camaradas não, eles foram lá primeiro. Pô, o cara teve paciência, ficou até os 50 anos lá dentro, ensinando, escrevendo e tal, influenciando pessoas, para hoje eles estarem aí. Um detalhe lá, só mais um detalhe. Eles derrubaram aquela casa velha e estão aumentando uma vez mais o templo. Fizeram, estão fazendo. Tem muitas raças o ali dobro, convertidas, americano, polonês. Tá louco. Eles influenciam. Islâmico? Islâmico? Aonde que é? Aqui nessa rua? Na do- Avenida Main Taco Street. Bell. Do lado do Taco Bell. Tá com Bel. Então você olha, por isso que Jesus disse, se o sal perder o seu sabor, ele de mais nada serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Verdade. A igreja começou sendo sal mesmo, salgado, porque o que era o Império Romano naquele tempo, a podridão que era, né? Uma das coisas que eu, lendo a história romana, você fica horrorizado, por exemplo, um pai tinha um filho e não queria mais, ele matava, podia ter 15 anos o filho. Ah, esse aqui tem 15 anos, não quer mais esse aqui não, matava e era normal, não tinha problema nenhum. Quem foi ensinando eles que isso era errado? Foi a igreja que foi influenciando. Até a igreja, como é que a igreja chegou lá como é que a igreja chegou no poder em Roma? Roma foi destruída pelos vikings, pelos nortandos, né, também chamado de vikings. O pessoal do norte destruiu Roma. Cada senador que tinha ali, foi para o interior, fez a sua própria fazenda, contratou seus próprios soldados e ficou lá. Os vândalos entraram ali, os vândalos, os burgúndios e todos os mais entraram ali, não sabiam ler, escrever latim nem nada. Eu vou vender uma terra. Quem que vai fazer escritura? Só quem sabe isso é a igreja. Ia lá na igreja e tal. E assim que a igreja se tornou igreja. Assim que foi espalhando pelo mundo. Então, se nós não ganhamos primeiro o lado intelectual, não ganhamos primeiro, não fomos exemplo, não fomos sal, Ensino e prática. da palavra, ensino e prática, igual Timóteo, né? Tinha testemunho dos outros, de todos. Ensino e prática. Deixa de ter sabor, vai ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que acontece. Ok? Então, nós vamos encerrar por hoje, vamos orar. Não deu tempo nem de ler o primeiro capítulo. Semana que vem te lembro, tá bom?